Olá, caros alunos do ensino médio, terceiro ano do Colégio Militar. Vamos dar início ao nosso terceiro trimestre, né? Mais uma aula aqui do professor Cláudio, terceiro ano, Matemática BNCC. Bem, e vamos começar com assunto de GA, circunferências, né? Vamos definir, né, entender o que significa uma circunferência, suas equações, né, e nada melhor do que fazer o desenho. Bem, iniciando aqui, coloquei uma moeda e vou usar a moeda para tentar fazer uma circunferência o melhor possível. Pronto, então, não preciso mais da moeda, está aí a circunferência. Bem, a circunferência, para eu traçar a circunferência, eu usei a moeda, eu estou tendo aqui um conjunto de pontos, né, que eles podem ser representados por um ponto genérico pxy. Por que pxy? Tudo que me diz respeito à medida, eu preciso estar dentro de um referencial. Está aqui o nosso sistema cartesiano, e nesse referencial aqui eu tracei a circunferência. Bem, ele está num plano, então aqui é um plano alfa. Dentro desse plano alfa eu tenho o meu referencial, e em uma parte desse plano eu tracei a circunferência. Veja, a circunferência ela tem a seguinte propriedade: cada ponto dela mantém uma mesma distância, né, para um ponto no seu centro. Então, para definir a circunferência, eu preciso de três elementos: um plano, um ponto genericamente que está percorrendo todo esse lugar geométrico, e a característica principal desse lugar geométrico, que é manter uma distância constante em relação ao ponto central, que eu estou chamando de C, que tem coordenadas, vou batizar aqui de A no eixo X, né, abscissa, portanto, e B no eixo Y, ordenada, portanto. Ok? Então, sendo assim, a gente pode definir uma circunferência da seguinte forma. Vou definir como, utilizando esses três elementos: ponto central, ponto genérico que percorre todo o lugar geométrico, e o plano alfa. Então, dado um ponto C de coordenadas AB pertencentes a um plano alfa, e uma distância, que na verdade é um número real positivo, R, chama-se de circunferência o conjunto dos pontos de alfa desse plano que estão a uma distância R do ponto C. Bem, então, sendo assim, a gente vai atrás da equação, né? Deduzir a equação da circunferência. Para deduzir, vamos usar a própria definição. O que a definição diz? A definição diz que a distância do ponto genérico P ao ponto C é igual a uma constante. E ele batizou essa constante de R. A distância desses dois pontos, P e C, nós vimos nas aulas anteriores que é dada pela raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Aqui eu faço o x do P, que é x mesmo, menos o x, né, a abscissa de P menos a abscissa de C ao quadrado, mais a ordenada de P menos a ordenada de C. Então, colocando aqui na expressão, vai ficar x menos a ao quadrado.
mais y menos b ao quadrado dentro da raiz, isso é igual a r, ok? Bem, esta é a equação da reta, que tem uma forma equivalente de se escrever como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Pronto. Chegamos à equação da reta, usando a propriedade que advém da definição de que é o lugar geométrico dos pontos do plano que tem uma distância constante, não, uma distância igual a r de um ponto central. Então chega-se a esta equação, que é chamada de equação reduzida da circunferência. Ok? Bem, existem outras formas de se escrever? Sim. Existe a forma geral, ou forma estendida, né? Ou forma desenvolvida, que é fruto do desenvolvimento desse termo aqui. Então, a gente pode encontrar também uma outra forma de se escrever a equação da reta, que é obtida da seguinte forma. Eu tenho aqui quadrado dessa diferença, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou desenvolver o segundo termo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a r ao quadrado. Agora a gente vai isolar os termos semelhantes, né? X ao quadrado, vamos pegar os primeiros de grau 2, né? X ao quadrado e y ao quadrado, colocando sempre primeiro o x, né? Menos 2, 2ax, menos 2by, e vamos juntar os termos independentes. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Pronto. Essa é a equação. Esta daqui é a equação geral da circunferência. Ok? Essa aqui é a equação geral da circunferência. Bem, vamos ver agora um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui do livro. Vou pegar o exemplo do livro, que diz o seguinte: vamos obter as equações reduzida e geral da circunferência de centro O. Então, na nossa circunferência, né, nós temos o referencial, aqui é a circunferência, o centro dele está chamando de centro O, 4, 5, ou seja, essa medida aqui vale 4, enquanto que a de cá vale 5, ok? E raio R igual a 3. Raio R igual a 3. Vamos lá. Vamos começar utilizando a equação reduzida. Então, na equação reduzida, a gente tem que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Nesse problema, o a é o 4,
o B é o 5 e o R é 3. Então basta substituir. Vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Para a gente encontrar a equação geral, basta desenvolver, né, esse polinômio, né, nas duas variáveis, que é um problema de 8º ano. Né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16 mais y ao quadrado menos 10y mais 25 menos 9. Né? O quadrado aqui é 9, passei para o outro lado, menos 9. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 10y, aqui vai dar 16, né? Mais 16, 32. Pronto. Então, está aqui a equação reduzida, está aqui a equação geral dessa reta, no exemplo aqui do livro, né? Página 77. É isso aí, como um primeiro vídeo, né, sobre circunferência. Voltamos no próximo, ainda falando de circunferência.